Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, desenho técnico assistido por computador. Olá pessoal, bem-vindos à última aula da semana. O tema dessa aula é demonstração de exercício de desenho de vistas em cortes em diferentes objetos e configurações. O professor Antônio Francisco Savio usa camisa polo verde e calça jeans escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula. Exercícios de desenho de vistas em corte em diferentes objetos e configurações. Então vamos treinar mais um pouquinho aqui o conhecimento nessa parte de corte. Tá? Corte em planos secantes paralelos. As achuras devem ter a mesma direção, porém serão deslocadas para distinguir o plano de corte. Novo slide com o título Corte, planos secantes paralelos. Abaixo, imagem de fundo claro com dois desenhos de uma mesma peça com um corte em desvio. À esquerda, figura retangular horizontal com os vértices na lateral esquerda arredondados e a aresta direita composta por uma linha ondulada e irregular. Detalhes internos. Próximos da lateral esquerda, dois círculos pequenos alinhados verticalmente. No meio do retângulo há três círculos grandes, um dentro do outro. Todos os círculos têm o centro marcado por linhas traço-ponto horizontais e verticais que se cruzam. O corte em desvio começa no ponto A, localizado no canto superior esquerdo da figura, desce verticalmente atravessando o centro do primeiro círculo pequeno, desce até o meio do grande retângulo, vira à direita e vai até o centro do círculo grande, e desce para baixo até o ponto B, localizado no centro da borda inferior da figura. No lado direito da imagem, o segundo desenho representa o corte AB, figura retangular vertical com rebaixos nos cantos da lateral direita. A maior parte da área interna está rachurada com linhas paralelas e inclinadas para a esquerda. Uma linha traço-ponto horizontal marca o meio da peça. As rachuras acima da linha têm um leve desalinhamento em relação às rachuras de baixo. Abaixo da imagem, texto lido pelo professor. As rachuras devem ter a mesma direção, porém serão deslocadas para distinguir os planos de corte. Fonte: Vistas em Corte 2023. Então nós temos aqui esse corte, né, em desvio, aqui o corte AB. Né? Vocês podem ver que a parte de cima aqui, a achura, ela está um pouquinho deslocada, né, com a região da parte de baixo. Embora seja a mesma peça, né, ela está em planos diferentes, né, porque o corte é em desvio, né, então as achuras foram desencontradas. Né? Você não poderia fazer a achura no sentido ao contrário aqui, porque nós vimos lá atrás que achuras no sentido contrário são peças que são montadas, né? Então seria outra peça. Como ela é a mesma peça, mas em planos diferentes por causa do corte, tá? As achuras aqui elas são desencontradas, tá? No caso aqui da achura de metal. Novo slide com o título Corte, composto ou em desvio. Abaixo imagem com 4 desenhos de uma mesma peça. No lado esquerdo, vista frontal e superior da peça inteira. Na vista frontal, a figura tem formato retangular com diversos detalhes internos. Em cada lateral, há uma extensão retangular mais baixa que o corpo central. Na vista superior, figura com formato externo semelhante a um hexágono. Nas laterais, há um recorte em U. No interior da peça, um retângulo vertical dividido horizontalmente em 3 partes, de cima para baixo. Na parte superior, 2 círculos pequenos lado a lado. Na parte central, 3 círculos maiores, um dentro do outro. Na parte inferior, 2 círculos pequenos lado a lado. Todos os círculos têm o centro marcado por linhas traço-ponto horizontais e verticais que se cruzam. O corte em desvio inicia no ponto C, localizado no canto superior esquerdo da figura. A linha de corte desce e atravessa o círculo pequeno, vira para a direita e desce atravessando o centro dos círculos circunscritos. Avança até a parte inferior do corpo central, quando vira à esquerda e desce passando pelo centro do círculo pequeno, no canto inferior esquerdo, e extrapola a borda inferior da peça, onde há o ponto D, alinhado verticalmente com o ponto C.
No lado direito da imagem, vista frontal e em perspectiva da peça seccionada pelo corte CD. Na vista frontal, a figura tem formato retangular, com uma extensão retangular mais baixa em cada lateral. A maior parte da área interna está rachurada por linhas paralelas e inclinadas para a direita. Há 3 retângulos verticais sem rachuras, 2 mais finos nas laterais e um maior no centro. Na vista em perspectiva, a metade da peça cortada, com as partes rachuradas viradas para baixo e esquerda. O plano de corte é representado por 3 contornos retangulares verticais, posicionados conforme o corte em desvio. Os 2 planos laterais estão alinhados e cortam os círculos pequenos da peça. O plano central avança na diagonal para cima e direita em direção ao furo central da peça, que está cortado e é representado por um semicírculo. Na lateral direita do slide, uma caixa de texto azul informa: o traço do corte não aparece na vista. 2 setas apontam para o desenho da peça em corte. A primeira seta indica a lateral esquerda da vista frontal, que tem o interior uniformemente rachurado. A segunda seta indica a peça cortada em perspectiva, que tem um fino retângulo vertical e rachurado na lateral esquerda da figura. Fonte Vistas em Corte 2023. Aqui nesse desenho vocês podem notar, representando o corte aqui na perspectiva, né, cria-se essa aresta, né? Essa aresta aqui do corte, né? Só para fixar ainda mais, né? Essa aresta não é mostrada aqui. O professor indica a lateral esquerda da vista frontal, que tem o inferior uniformemente rachurado. A seguir, ele indica o fino retângulo vertical e rachurado, na lateral esquerda da figura, em perspectiva. Na vista do corte, tá? Então o corte não existe, né? Apenas você está... esse corte na peça não existe, você apenas está demonstrando um detalhe. Então ele não aparece esse detalhe do corte aqui na vista, né, que foi mostrado o corte, tá? Então aqui a gente está no corte CD, mas vocês podem ver que não aparece. Aqui indicando o corte CD na parte superior, né? Como seria essa peça cortada da forma tridimensional, né? A perspectiva, né? E a demonstração que não aparece esse detalhe aí no corte. Novo slide com o título Corte composto ou em desvio. Abaixo, imagem com 2 desenhos de uma mesma peça. À esquerda, vista superior da peça, base retangular com extensão vertical. Na parte superior há uma seção circular, detalhes internos. Furo central. Na parte superior da peça há 3 círculos concêntricos e centralizados. Abaixo do furo central descem 2 linhas verticais e paralelas, que são identificadas pelo texto. A nervura não é rachurada, considera-se não cortada. Na parte inferior da peça, próxima à lateral direita, um círculo pequeno. A borda inferior da peça tem um recorte retangular horizontal. O corte em desvio é representado por uma linha traço-ponto que parte do ponto A, centralizado no topo da peça, desce e atravessa verticalmente o furo central e a nervura, vira à direita até descer e atravessar verticalmente o furo pequeno, e finaliza no ponto B, quase na extremidade direita do recorte inferior da peça. No lado direito da imagem, a vista frontal da seção transversal resultante do corte AB. A parte superior é larga e retangular, com o furo central representado por um retângulo branco horizontal e centralizado. A peça tem uma extensão vertical e fina, com a maior parte interna rachurada. Na parte inferior, o furo pequeno é representado por um retângulo horizontal curto e branco. A extremidade inferior da peça é curvada para a esquerda e sem rachuras. A nervura é representada por uma linha sólida e diagonal, localizada na lateral direita e que conecta a parte superior larga ao meio da extensão vertical da peça. Fonte Vistas em Corte 2023. Ainda no corte composto em desvio, né, a nervura ela também não é cortada, né, ou seja, ela aparece inteira lá na vista em corte. Então aqui, esse corte em desvio aqui AB, né, quando demonstrado na vista em corte, vocês podem ver que embora a nervura foi cortada ao meio aqui, né, aqui na vista em corte ela aparece inteira, tá? Ela não é achurada, tá? Então isso é uma outra característica aí do corte também e das achuras, ok? Novo slide com o título Corte composto ou em desvio.
Abaixo, imagem com dois desenhos de uma mesma peça. O primeiro é a vista superior, dois círculos nas extremidades laterais conectados por uma barra reta e horizontal. Dentro de cada círculo, um círculo menor. Do círculo esquerdo partem duas linhas horizontais e paralelas para a direita. O círculo direito tem a borda esquerda tracejada, e dela partem duas linhas também tracejadas, horizontais e paralelas para a esquerda. Uma linha de corte horizontal atravessa o meio da peça e representa o corte GH. O segundo desenho é a vista frontal do corte GH, dois retângulos verticais nas extremidades laterais conectados por uma barra horizontal. O desenho é majoritariamente rachurado, exceto no centro dos retângulos verticais, que tem uma área retangular e vertical em branco. O retângulo esquerdo está alinhado com a base da barra, enquanto o retângulo direito está alinhado com o topo da barra. Nos desníveis, linhas diagonais representam as nervuras e conectam as formas. As nervuras são identificadas com o texto. A nervura não é rachurada. Considera-se não cortada. Fonte Vistas em Corte 2023. Aqui é o mesmo exemplo. Eu tenho essa peça que ela é invertida, né? Eu tenho aí nervuras acima e abaixo. Ela também foi cortada ao meio, nesse corte GH. E a nervura não foi cortada. Tá? Também colocando essa demonstração. Lembrando lá da aula do que não é cortado, né? O que mais não é cortado? Parafusos, pinos, tá? E outros elementos aí não são mostrados em corte, tá ok? Novo slide com o título Corte Particularidades em Desvio, com o texto. A superfície oblíqua do plano de corte é rotacionada até a obtenção de uma única superfície para transformar o corte composto por duas superfícies em um corte reto. No centro do slide, dois desenhos de uma mesma peça. Acima, a vista frontal da peça seccionada pelo corte BB, composta por três partes lado a lado e conectadas por braços. À esquerda, componente retangular pequeno que se conecta à parte superior do componente central, um retângulo vertical grande. Na parte inferior e à direita, o terceiro componente retangular e pequeno. Todos os componentes têm o centro em branco e as bordas rachuradas. Uma nervura conecta o primeiro componente à parte inferior do componente central, e outra nervura conecta a parte superior do elemento central ao componente à direita. Abaixo, o segundo desenho é a vista superior da peça, composta por três elementos circulares conectados por duas barras. O círculo à esquerda é menor e está alinhado horizontalmente com o segundo círculo, central e maior. Do lado direito do círculo central, uma barra retangular inclinada para baixo e direita, seguido do terceiro círculo, que é menor que o círculo central. O corte BB inicia na extremidade esquerda da peça, segue até o meio do círculo central, desce na diagonal para baixo e direita e atravessa o meio do terceiro círculo. Fonte Vistas em Corte 2023. Mais algumas particularidades em desvio, né? Quando é feito esse corte em desvio nessa peça aqui que tem um desvio oblíquo aqui, né? Ele em corte é mostrado aqui na forma plana, na forma reta, tá? Então não é mostrado esse desvio, né? E sim para você observar melhor os detalhes aqui da peça em corte, tá? Ela é mostrada da forma, se você estivesse visualizando, né, essa vista lateral aqui desse ângulo oblíquo, tá? Então a superfície oblíqua do plano de corte é rotacionada até a obtenção de uma única superfície para transformar o corte composto por duas superfícies em corte reto. Tá? Então aqui eu tenho a linha de centro para dividir as duas partes, então essa parte que está oblíqua aqui, ela foi rotacionada, né, para melhor demonstração e detalhamento aí do que está ali dentro da peça, né? Slide com o título Corte Particularidades em Desvio e dois desenhos de uma mesma peça, um ao lado do outro. À esquerda, a vista superior, figura circular grande com um furo central e quatro furos pequenos, um na região superior, outro na inferior, um na lateral esquerda e outro na direita. Centralizado acima da peça, o ponto C marca o início do corte. Desce até o centro da peça e vira na diagonal para baixo e esquerda, extrapolando a borda da peça.
onde está o outro ponto C. À direita, o segundo desenho é da vista frontal da peça seccionada pelo corte C, composta por uma parte retangular vertical à esquerda e centralizada uma parte retangular horizontal à direita. Na parte superior, um dos furos pequenos é representado por um pequeno retângulo branco. No meio, o furo central é um retângulo horizontal branco e comprido. O restante da peça é rachurado. Uma nervura é representada por uma linha diagonal inclinada para a direita e conecta a extremidade inferior do retângulo vertical ao retângulo horizontal central. Fonte Vistas em Corte 2023. O mesmo acontece aqui, ó, particularidades de desvio. Vocês podem ver esse corte C, né, o corte C, ele também foi rotacionado nessa parte de baixo, né, que mostra aqui essa parte de baixo. E além de ser rotacionado, o corte foi também na nervura, né? E a nervura aparece aqui inteira, ela não foi cortada. Além dessa parte de baixo estar rotacionada também. Vocês podem observar que o furo, ele aparece aqui em corte lá de cima, ó, aparece o furo aqui. E como foi rotacionada essa parte de baixo, né, ele aparece normalmente aqui, como se a sua visão estivesse, né, no ângulo da rotação, ou seja, no ângulo oblíquo aqui da rotação. Então, esse seria o detalhe do corte C. Novo slide com o título Corte, particularidades em desvio, com 2 desenhos, um ao lado do outro. À esquerda, figura semelhante a um volante composto por anel externo circular e 3 braços que se conectam ao centro, onde há um furo circular pequeno. Os braços são uniformemente espaçados em ângulos de 120 graus. Um corte BB começa centralizado no topo, atravessa pelo meio do braço vertical até o centro da figura, quando desce na diagonal para a esquerda, passa pelo meio de outro braço e extrapola as bordas da peça. Ao lado direito, vista frontal da peça cortada, um fino cilindro vertical com um retângulo horizontal no meio. A maior parte da figura tem fundo branco, e as partes rachuradas são as extremidades do cilindro e as arestas superior e inferior do retângulo. Fonte Vistas em Corte 2023. Outra particularidade também são esses tipos de ligação aqui, que parece um volante, né? Eu tenho o mesmo corte B aqui. Além dele ser rotacionado, assim como as nervuras, né, ele também não é cortado. Tá? Ele não é mostrado em hachura, ou seja, ele não é cortado, né, como as nervuras. Tá? Então vocês podem ver que ele aparece inteiro aqui, aparece só o corte da superfície aqui mais fora aqui do desenho, né? Mas esses braços aqui não foram cortados também. Essa é outra característica do corte, né? Não mostra hachura nesse tipo de elemento. Slide com o título Corte, meio corte, com o texto. Em peças simétricas é conveniente fazer com que o plano de corte vá somente até a metade da peça. Representará simultaneamente a forma externa e interna da peça. No lado esquerdo do slide, imagem de fundo branco e com 3 desenhos de uma mesma peça. No canto superior esquerdo, desenho dividido ao meio. À esquerda, a vista frontal do formato externo. À direita, a estrutura interna da peça com toda a lateral direita rachurada. O formato geral é semelhante a um funil com a parte mais larga virada para baixo. No canto inferior esquerdo, a vista superior composta por um círculo externo grande com outros 3 círculos concêntricos. O corte AA forma um ângulo de 90 graus e abrange 1/4 do círculo externo, na área inferior direita. No lado direito da imagem, a peça em perspectiva é cortada por 2 planos verticais e perpendiculares em ângulo de 90 graus, que se encostam no centro da peça. A parte maciça cortada pelo plano à esquerda está pintada de cinza. A parte maciça cortada pelo plano à direita está rachurada. Fonte Vistas em Corte 2023. Aqui falando de meio corte, em peças simétricas é conveniente fazer com que o plano de corte vá somente até a metade da peça. Tá? Então, em peças simétricas, mesmo para você aproveitar o desenho, né, já que a peça é simétrica, ou seja, um lado vai ser igual ao outro, você mostra a parte de corte só em metade dela
e a outra parte você mostra a vista normal para ver esses detalhes, né? Então, ao invés de fazer duas vistas, né, uma sem corte e uma com corte, né, como ela é simétrica, um lado vai ser igual ao outro, então o lado do corte AA vai ser igual ao outro lado que não foi cortado, e vice-versa, né? Então também é representado assim, esse meio corte, tá? Então representará simultaneamente a forma externa e interna da peça, tá? Demonstrada aqui no corte AA. Slide com o título Seção e Ruptura e uma imagem de fundo branco com 3 desenhos de uma mesma peça, composta por 2 cubos vazados e conectados por uma barra horizontal com rebaixos. No lado esquerdo da imagem, a peça está cortada com 2 partes separadas. O plano de corte passa pelo meio da barra horizontal. A parte à direita tem a extremidade em formato de cruz e com o interior rachurado. No lado direito da imagem, 2 desenhos de vistas. No primeiro, 2 quadrados nas laterais, alinhados horizontalmente. Cada quadrado tem uma seção retangular acoplada que representa a barra horizontal. Os 2 componentes estão separados por linhas de ruptura nas extremidades da barra, viradas uma para a outra. 2 linhas traço-ponto verticais marcam o centro de cada quadrado. No segundo desenho, 2 quadrados conectados por um retângulo horizontal. Dentro de cada quadrado, um quadrado menor. Dentro do retângulo horizontal, um retângulo fino e centralizado. 2 linhas traço-ponto verticais marcam o centro de cada quadrado. Uma linha traço-ponto horizontal atravessa o centro da peça. Acima da imagem, uma seta indica a vista da peça com ruptura e acompanha o texto. Analise a perspectiva em corte e complete a vista frontal desenhando a linha de ruptura e representando uma seção interrompendo a vista. Fonte Vistas em Corte 2023. Seção e ruptura. Então vamos aqui, analise a perspectiva em corte e complete a vista frontal desenhando a linha de ruptura e representando uma seção interrompendo a vista. Então como vocês desenhariam essa seção aqui nessa peça cortada? Ela foi interrompida, né? Uma linha de ruptura aqui, tá? Essa aqui é a vista superior, essa é a vista frontal. Então aqui ao meio eu seguiria as linhas, né, as linhas aqui da peça, desenhando esse formato aqui dessa seção. Então como é que ficaria, né, a resposta desse exercício aí? Slide com a resposta. Na vista frontal, no espaço da ruptura, surge um elemento com formato de cruz interior rachurado, nomeado pelo professor como sinal de mais. Uma seta azul indica a vista superior e acompanha o texto. Observe que a vista superior não apresenta linhas de ruptura, basta representar a seção de uma das vistas do desenho técnico. Fonte Seção e Encurtamento 2023. Aqui, né, você desenha esse formato aqui, né, para demonstrar qual a seção ali. Tem a linha de centro, né? Você segue as mesmas dimensões aqui do desenho, né, para ver o tamanho aí do mais, né, desse símbolo de mais aí. Observe que a vista superior não apresenta linhas de ruptura. Basta representar a seção em uma das vistas do desenho técnico. Ou seja, aqui não foi indicado, né, a linha de ruptura, ou mesmo indicado a linha de corte dessa seção, já que está sendo indicada no desenho, que não é necessário, né, fazer nenhum tipo de informação. Aqui outro exercício, né, para a gente, né, pensar um pouquinho. Novo slide com o enunciado. Observe as vistas ortográficas e responda. A. Faça um círculo em volta da seção representada dentro da vista. B. Faça um quadrado na seção representada interrompendo a vista. C. Escreva os nomes das seções representadas fora da vista. Abaixo, imagem de fundo branco e com desenhos de vistas, cortes e seções de uma peça com forma alongada e simétrica. Na vista superior, a extremidade esquerda é retangular. À direita, a peça se estreita e finaliza em uma ponta arredondada. Há linhas tracejadas que indicam detalhes internos, como furos e cavidades. Há 2 cortes verticais. À esquerda, corte AA, entre a parte retangular e o início do afilamento. À direita, corte BB, no início da ponta arredondada. Na vista lateral, a extremidade esquerda é larga e circular, com um furo central. A peça se estreita para a direita e termina em uma extremidade cônica.
há 2 encurtamentos no desenho, representados por linhas de ruptura separadas por espaços em branco. No primeiro espaço de ruptura, uma elipse vertical e com o interior rachurado. Próxima à extremidade direita da peça, um círculo rachurado. E na parte inferior da imagem, 2 representações de seções. À esquerda, um tipo de elipse horizontal com topo e base protuberantes. À direita, um quadrado rachurado. Fonte, seção e encurtamento 2023. Esse objeto aqui é uma alavanca, né? Então ela vai ter uma superfície meio desigual aí, né? Começa com esse cilindro aí com furo, né? Depois vai afunilando aqui até ter para você pegar, né? Um punho aqui para pegar essa alavanca. Então faça um círculo em volta da seção representada dentro da vista. Então qual seção é representada dentro da vista? Faça um quadrado na seção representada interrompendo a vista. E escreva os nomes das seções representadas fora da vista. Então, qual que é a seção representada dentro da vista? Tá, é essa ou essa? Na vista lateral, o professor indica a elipse e o círculo rachurados. No slide seguinte, o círculo rachurado é circulado e identificado com o número 1. A elipse rachurada tem um contorno quadrado com o número 2. E há um número 3 entre os desenhos de seções na parte inferior da imagem. À esquerda, a seção AA. À direita, a seção BB. E qual a seção representada interrompendo a vista? Então vamos lá. Então nós fizemos um círculo aqui em volta da seção representada dentro da vista. Então ela aqui está dentro da vista. Embora essa seção esteja dentro da vista também, mas ele fala aqui, ó, faça um quadrado na seção representada interrompendo a vista. Ou seja, essa aqui não interrompeu a vista. Essa aqui usou a linha aqui de ruptura, né, para interromper a vista. E quais os nomes das seções, dessas seções aqui? Então aqui é a seção AA, tá? Aqui é a seção AA, e aqui a seção BB. Ok? Então é só um exemplo aí, né, de um exercício bastante simples, mas para fixar o conhecimento. Novo slide com informações da semana 5. Adquirir a habilidade em criar vistas em corte para representar seções transversais de um objeto. Objetivos específicos da semana 5. Aplicações das vistas em corte para representar seções transversais de objetos. Técnicas de criação e interpretação de vistas em corte. Demonstração de exercícios de desenho de vistas em corte em diferentes objetos e configurações. Aula 15. Então nós vimos aqui a última aula dessa semana, né, que foi a demonstração de alguns exercícios de vistas em cortes em diferentes objetos e configuração. Façam os elementos da semana, tá, gente? Participem do fórum, tá, o desafio, né, os exercícios, as atividades, é muito importante para a fixação aí do conhecimento de vocês. Tá? Em novo slide, os tópicos. Semana 5. Adquirir a habilidade em criar vistas em corte para representar seções transversais de um objeto. Semana 6. Adquirir a habilidade de representar objetos tridimensionais em desenhos isométricos. Para a próxima semana, né, qual que é a habilidade que vai ser treinada aí na próxima semana? De representar objetos tridimensionais em desenhos isométricos. Tá? Nós vamos construir, né, as perspectivas a partir das vistas. Tá? Vamos treinar um pouco disso daí. Novo slide com as referências bibliográficas. Vistas em corte, disponível em ufis.files.wordpress.com. Acesso em 20 de outubro de 2023. Seção e encurtamento, disponível em fuvestibular.com.br. Acesso em 20 de outubro de 2023. Aqui estão as referências bibliográficas dessa aula e dos desenhos. Bons estudos, aproveitem bem e até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Universo. Presidente Marcos Borges, diretor acadêmico Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade
Conflicts. Roteiro Yara Forastieri. Revisão Keiko Trida. Consultoria Sidney Tobias. Mixagem Nando Ribeiro. Locução Thaís Lente. Universbtv.com.br.